Fala, meu povo, professor Almir aqui mais uma vez com vocês. Antes de qualquer coisa, quero dar um informe. Eu sei que eu estou aqui gravando nossa aula com aquela estrutura que eu já tinha dito que eu ia passar, voltar, aparecer, enfim. Mas o professor de vocês está com um tempo muito curto, não estou tendo tempo para nada. Nada, 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 nada. Então, o programa está no meu computador, está instalado, só não tive tempo de sentar e entender como ele funciona, tá? Mas isso vai acontecer em algum momento. Mas enquanto isso, vamos tocando dessa forma e eu espero que esteja sendo bastante instrutiva e útil para vocês, tá? Vamos lá. Nossa aula de hoje é sobre pecuária brasileira. E aí, esse é um ponto muito importante para vocês entenderem a constituição do que é o agronegócio, do que é a agropecuária como um todo. Tá? E o primeiro ponto é que justamente a destruição de florestas para a abertura de pastos e campos de cultivo para a alimentação do gado gera diversas consequências. Gente, já falamos rapidamente da fronteira agrícola, mas como que vocês acham que se desenvolve um pasto? O pasto, ele nasce pasto. Deus que instalou os deuses e falou: serás um pasto. Isso não acontece. Em algumas regiões, sim, ali nos Pampas, você tem uma configuraçãozinha mais interessante para pecuária, tanto que o Sul ele tem uma tradição pecuarista, mas de maneira geral, no restante do Brasil, não é assim. Então você tem que chegar, destruir a mata original, destruir aquela vegetação, tacar fogo e aí você cria pasto. Tá? Isso para pasto, para campo de cultivo de soja, de milho, de cana-de-açúcar, tudo bem? Então, logo de início a gente tem que ter em mente que para você colocar boi, você tem que botar a floresta abaixo. Infelizmente, de maneira geral, é assim. E aí, o que isso gera? Obviamente, um comprometimento da biodiversidade. Toda aquela biota, aquele conjunto de espécies de vida que tem ali, vai por água abaixo. E nós temos a promoção de processos erosivos e de desertificação. Se você tirou a vegetação que mantém o solo, que mantém os corpos hídricos como são, vai ter erosão pra caramba. Vai ter desertificação pra caramba. O que é desertificação? É uma região que antigamente tinha uma configuração climática, tinha um clima de um jeito, e depois ele começou a se desertificar. Professor, ele virou um deserto? É isso mesmo. Desertificação é o processo de desenvolvimento, transição de uma área que anteriormente era tropical, agora, ou qualquer outro clima, passando a ser um deserto. Beleza? Ou seja, uma imensa emissão de carbono para a atmosfera. O que acontece? As plantas, quando elas fazem fotossíntese, elas têm uma capacidade muito grande de quê? De captar CO2. Elas absorvem CO2. E CO2, que é o dióxido de carbono, é um dos gases mais presentes no processo de aquecimento global. O dióxido de carbono ele é um dos principais causadores da complexificação do aquecimento global, do efeito estufa. Então, se as plantas retêm o dióxido de carbono, elas têm uma capacidade natural. Aí Deus fez, falou assim: você vai reter dióxido de carbono. E elas retêm dióxido de carbono. Então, manter a vegetação de pé significa impedir o avanço do aquecimento global, o avanço do efeito estufa. Quando essas florestas estão no chão, quando elas não estão mais de pé, quando as espécies vegetais foram mortas, você não tem mais essa retenção de dióxido de carbono. E tem um plus aí, tem um a mais. Elas têm a capacidade de reter o dióxido de carbono. Mas a partir do momento que elas são mortas, todo aquele dióxido de carbono que estava ali preso é liberado e vai para onde? Para a atmosfera, complexificando o quê? O efeito estufa. Ou seja, quando você tira a mata para colocar pasto, para colocar plantação, você, impede o desenvolvimento do processo de captação de dióxido de carbono e, dois,
você libera o dióxido de carbono que já estava sendo absorvido, que já tinha sido absorvido por essas plantas, por essas espécies vegetais. Olha que maravilha. Ou seja, essas vegetações são fundamentais para a regulação do clima global. Sem essas matas, sem essas vegetações, o clima fica completamente desregulado. Por isso que floresta de pé é tão fundamental. Por isso que a Amazônia, que é a região que gera a maior massa de ar do mundo, que é a MEC, Massa Equatorial Continental, é tão preciosa para o mundo inteiro, porque essa massa de ar apenas influencia no clima do planeta inteiro. A Amazônia derrubada significa que o mundo inteiro vai sofrer com isso, principalmente o Brasil, porque o Brasil só não é um grande cerradão porque temos a Amazônia. Se a Amazônia é destruída pelo agronegócio, pela agropecuária, como está sendo, basicamente o clima do Brasil vai mudar para sempre. Quer dizer, durante a história da humanidade. E não só o Brasil, como o mundo inteiro. Tá? Então essas vegetações são fundamentais para a regulagem do clima global. Mais ou menos 70% das emissões de gases estufa estão relacionadas ao desmatamento e à pecuária. Vocês perceberam isso? Mais ou menos, eu vou repetir, mais ou menos 70% de todas as emissões de gases estufa estão relacionadas ao desmatamento e à pecuária. 70% das emissões de gases estufa. Essa é a cifra. Próximo tópico, pecuária e gases estufa. Os principais gases do efeito estufa são 1. Dióxido de carbono, 2. Metano, 3. Clorofluorcarbonetos e 4. Óxidos de nitrogênio. O nitrogênio vindo de resíduos animais é a fonte de óxido nitroso. Professor, o que é óxido nitroso? É óxido de nitrogênio que eu coloquei aqui, tá? E quando eu falo resíduo animal, o que é isso? É cocô, é xixi, é flatulência, tá? Flatulência é de metano. Cocô e xixi são os resíduos animais, desculpa. O nitrogênio sai dali. Se você tem muito boi, significa que você vai ter uma emissão muito grande de óxido nitroso. As emissões globais desse gás por ano são de 5,7 milhões de toneladas. 5,7 milhões de toneladas de óxido nitroso só de cocô e xixi de boi. As emissões diretas por parte de animais de criação comercial foram estimadas em 1,6 milhões de toneladas de nitrogênio por ano. Ou seja, falei besteira. 5,7 milhões de toneladas de óxido nitroso são de todos os resíduos animais do mundo, o que significa não só boi, entende? Todos os resíduos animais emitem essa quantidade de óxido nitroso, 5,7 milhões. Agora, só dos animais de criação comercial, aí sim, boi, aí sim, vaca, cavalo, porquinho, enfim. Aí sim, esses animais que são criados com uma função comercial, aí sim, os resíduos desses animais emitem 1,6 milhões de toneladas de nitrogênio por ano. Ou seja, o montante total é 5,7 milhões de toneladas. A pecuária sozinha emite 1,6 milhões. Vou repetir. O montante de nitrogênio emanado para a atmosfera, que é oriundo
de resíduos animais, cocô e xixi, o montante total é de 5,7 milhões de toneladas. A quantidade de nitrogênio emanada pelo cocô e pelo xixi de animais da pecuária, principalmente bois, é de 1,6 milhões de toneladas. Dos 5,7, 1,1 vem só da pecuária. Olha que loucura. A pecuária é uma das grandes fontes de emissão de gás metano também. Já vimos o nitrogênio, ou óxido nitroso. Agora vamos ver o metano. O metano é formado durante o processo digestivo de fermentação entérica de animais ruminantes. E aí, bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos. O que é o processo digestivo de fermentação entérica? Trazendo para o português é o seguinte: o boi foi lá e comeu a graminha. A graminha foi ingerida. Quando ela chega no estômago desse boi, uma série de processos químicos vão se desenvolver sobre essa graminha. E lá dentro, já no processo de digestão da graminha, gás metano é formado. E por onde sai esse gás metano? Ele é liberado na atmosfera por meio das flatulências do punzinho do boi. Aquele punzinho que você vê e você ri, o boi soltou um punzinho. Aquele punzinho está jogando metano na atmosfera. Eu vou repetir. O boi, para ser mais específico, os animais ruminantes como um todo, eles comem. Esse alimento, quando chega no sistema digestivo deles, começa a se desenvolver sobre eles uma fermentação, uma série de processos químicos, e durante isso o gás metano é formado lá dentro do boi. Só que esse gás metano não fica ali dentro, ele é emanado para fora, ele sai para a atmosfera. E sai por onde? Por meio das flatulências desses animais. Mais ou menos 6% de todo o alimento consumido pelo gado no mundo é convertido em gás metano. Mais ou menos 6% de tudo que o gado do planeta come vira metano. E vou te falar, tem gado pra caramba, tem boi pra caramba. E tem mais um ponto. Eu comecei a aula basicamente falando de dióxido de carbono, de CO2, que eu falei que é um dos principais atores da complexificação do efeito estufa. Mas a questão é que o metano é 24 vezes mais potente. Ou seja, um dos gases que é um dos principais atores da complexificação do efeito estufa é 24 vezes menos potente do que o metano. Ou seja, aquele gás que a gente vê e ri, o boizinho soltou um punzinho. Esse punzinho tem 24 vezes mais chances de complexificar o efeito estufa. Vamos passar. 15% do aquecimento global. 15% do aquecimento global é só de metano. 15%. As emissões globais de metano pela pecuária geram em torno de 80 milhões de toneladas por ano. As emissões globais de metano por ano, não estou falando de tal ano até hoje, estou falando por ano. De 2019 para 2020 gerou isso aí também. E 2020 vai gerar isso também para 2021. Por ano, as emissões globais, o todo de metano que é gerado pela pecuária, gira na casa de 80 milhões de toneladas.
Uma tonelada já é coisa pra caramba. 80 milhões de toneladas? Vocês estão conseguindo pegar o que é isso? E além disso tudo, o Brasil possui o maior rebanho bovino comercial do mundo. E aí vamos voltar um pouquinho. O metano é responsável por 15% do aquecimento global. O Brasil tem o maior rebanho bovino comercial do mundo. De onde vocês acham que vem a maior parte desses 15%? – 96% do metano produzido na agricultura brasileira é emitido pela pecuária bovina de corte de leite. 96% de todo o metano produzido, aqui está a agricultura, mas é agropecuária, tá? Brasileira, é emitido pela pecuária bovina de corte ou de leite, ou seja, aquele boi que é criado para depois ser abatido e a sua carne ser vendida, preferencialmente para o mercado externo, mas o restante para o mercado interno, ou então que aquela vaquinha é utilizada para poder gerar leite, 96% de todo o metano vem dali. Vem disso. E os 4% restantes, para dar 100%? Aí vem dos bubalinos, dos muares, dos caprinos, asininos, equinos, suínos. Ou seja, todo o restante dos bichinhos que compõem a pecuária brasileira, todo esse restante, pega todos eles, cavalo, porco, todos eles juntos equivalem a 4% de todo o metano emanado pelo Brasil. Agora, os bois e as vacas voltados ao abate para venderem suas carnes ou para serem utilizados como fonte de leite, esses aqui representam 96% de todo o metano emanado para a atmosfera. 96%. 68% da pecuária nacional é representada por bovinos. De toda a pecuária nacional, 68% é só de boi. E aí, desses 68%, 87% são bovinos de corte e 13% são bovinos de leite. Ou seja, desse grupão, que é a galera que vai ser utilizada para poder ser vendida enquanto carne, que são os bovinos de corte, e os outros que vão ser fonte de leite, que são os bovinos de leite, desses dois, 87% do metano que eles produzem vem dos bovinos de corte, ou seja, a carne que você vai comprar depois no mercado. E 13% do metano emanado por esse grupão vem dos bovinos de leite. Ou seja, qual é o que mais emana metano para a atmosfera? São os bovinos de corte. É a carne que a gente compra no mercado. É a carne exportada pelo Brasil. Eles representam a maior porção de metano emanada pelo país que tem o maior rebanho bovino comercial do mundo. E lembrando que metano representa 15% de todo o aquecimento global. Vamos continuar. As principais características da pecuária brasileira. Já falamos o cenário geral e agora vamos pormenorizar, tá? Como que a pecuária ela se expande pelo território brasileiro. Minas Gerais possui o segundo maior rebanho bovino do Brasil, com 21 milhões de cabeças de gado, possui a maior produção de leite do mundo, com 6 milhões de litros por ano, responsável por 10% da produção nacional de ovos, com 78,5 milhões de frangos. Eu só consigo pensar na quantidade de cabeças de gado, 21 milhões de cabeças de gado, e na quantidade de metano que estão emanando. Vale do Paraíba,
Vale do Paraíba é localizado entre os grandes mercados consumidores paulista e carioca. É um ponto muito estratégico, você vende para um e vende para outro. E os dois juntos representam os dois maiores mercados consumidores de todo o Brasil. Então, é uma região muito estratégica do ponto de vista comercial. Tá? Tem a principal bacia leiteira da região, leite pra caramba. No extremo oeste paulista se desenvolveu a pecuária moderna de corte. E aí, o que é essa região é a região mais desenvolvida nesse sentido, tá? E ali se desenvolveu a pecuária leiteira, é muito realmente se confunde às vezes, a pecuária moderna de corte, perdão. E nessa pecuária a gente tem algumas técnicas de zootecnia que são utilizadas para a melhoria do rebanho. O que são técnicas de zootecnia? Bom, basicamente inseminação artificial e seleção de espécies. Passando para bom português, passando para o português, inseminação artificial é inseminação artificial. Ponto. Seleção de espécies é você ver um animal. Como eu posso dizer isso? Você vê um animal mais interessante para a sua produção, que vai dar a melhor carne, e você mantém ele vivo. Mas aquele que não é tão interessante para você, você mata. Então você vai selecionando os melhores animais para você ter um melhor rebanho. Entende? Então você força com que os bichos tenham filhos e você mata aqueles que não estão de acordo com o seu padrão de qualidade, entre muitas aspas. E aí nisso nós temos que dar destaque para as cidades de Andradina, Fernandópolis, Araçatuba e Barretos. Tá? E nessas regiões é justamente onde nós encontramos os principais frigoríficos industriais de toda São Paulo. Os principais frigoríficos industriais de São Paulo estão lá. Cadeia de produção fortemente integrada com a agricultura, pecuária e indústria. Hoje em dia, gente, não tem como a gente pensar pecuária e agricultura separadas. Por isso que a gente fala agropecuária. E a agropecuária está inserida no agronegócio. E por que a indústria está tão relacionada com toda essa galera? Pelo seguinte: como é que essa lógica se desenvolve, né? Você tem a agricultura brasileira, o agronegócio. E o agronegócio se utiliza dos produtos feitos na indústria. Herbicidas, pesticidas, agrotóxicos. E ela utiliza esses produtos para aumentar a sua produtividade, aumentar o quanto que ela produz, que assim ela lucra mais. E é aquela leizinha que a gente conhece da oferta e da demanda. Se tem muito produto no mercado, o preço desse produto tende a cair. Beleza. E o Brasil produz muita soja, muito milho. E esses são os dois produtos que são fundamentais para servirem enquanto farelo, enquanto grão. Para alimentar quem? Para alimentar boi, para alimentar vaca. O que significa que os produtos comprados para alimentarem o gado tiveram seus preços reduzidos. Com isso, o preço da carne se torna mais barato, o que fez com que a carne brasileira no mercado internacional ganhasse muito destaque. Entenderam? Como que tudo é absolutamente conectado? Tudo é absolutamente conectado. Por isso que é agronegócio. No mesmo lugar que você tem a indústria, você tem a universidade, você tem frigorífico, você tem
centros de pesquisa que costumam estar nas universidades, você tem fornecedores, você tem grandes plantações de soja, você tem grandes quantidades, grandes pastos com muito gado ali disposto, pecuária. É uma coisa só, é o agronegócio. Agronegócio não é só o gado disposto, não é só a plantação de soja, de milho. Agronegócio é todo o sistema que aglomera tanto a agropecuária, como também as universidades, como também os frigoríficos, como também os fornecedores, como também os grandes centros de pesquisa, que costumam estar nas universidades. Por isso que a gente chama de complexo agroindustrial a região que concentra todas essas atividades juntas. E tudo está absolutamente integrado. Absolutamente integrado. Percebam, a carne brasileira ficou mais competitiva no mercado internacional porque o preço da soja e do milho caíram porque eles são produzidos em grande quantidade. E eles são farelo para boi, para pasto. Ou seja, a alimentação dos rebanhos se tornou mais barata, com isso o preço da carne caiu. E o próximo tópico são os pampas brasileiros. O que a gente tem a falar sobre os pampas? Bom, a campanha gaúcha, que é a principal região que a gente vai falar daqui para frente, rapidinho sobre os pampas, que é a região que merece mais destaque, ela sofre com a competição com a agropecuária argentina. A gente tem que lembrar que o churrasco argentino também é muito falado na cultura argentina, né? Tem uma repercussão muito grande. Então, a agropecuária da campanha gaúcha, que é uma região que tem uma tradição com pecuária, tem competição com quem? Com a agropecuária argentina. Tá? Então, a agropecuária argentina é uma grande competidora em relação à campanha gaúcha, a pecuária desenvolvida naquela região. Tá? E como é que o gado é criado na campanha gaúcha? De forma extensiva. O que significa? Que eles não utilizam tantas tecnologias, não utilizam tecnologia na sua pecuária, ou seja, gado disposto no pasto. Deixa o gado livre ali, deixa ele andando, beleza? E o próximo ponto é que a campanha gaúcha possui uma tradição pecuária, tá? Beleza, gente, essa foi a nossa aula sobre pecuária, essa aula de hoje, muito mais rapidinha, consegui, mais dinâmica para vocês. E na próxima aula a gente vai começar com revisão, tá? Para PS. Eu vou parar onde nós estamos e vou voltar lá para o primeiro ponto do nosso conteúdo e vou revisando devagarinho com vocês, conteúdo por conteúdo, para vocês conseguirem mandar bem, tá bom? É isso, gente. Tamo junto, tá? Fiquem bem e se lembrem. Fiquem em casa, cuidem dos seus, cuidem de si mesmos e fiquem em casa, tá? Plantões, terças e quartas, de 9 às 12. E qualquer coisa me procurem, tá? Beijo, gente. Tchau, tchau.